Bom, assim como nós temos triângulos semelhantes, nós temos também polígonos que são semelhantes. Quais são os polígonos semelhantes? Olha, os polígonos só são semelhantes se eles tiverem todos os lados com a mesma medida. Por quê? Porque cada polígono, maior ou menor que ele, vai ter lados proporcionais, com medidas proporcionais. Aqui eu tenho o quadrado. Então, se eu faço um quadrado maior ou menor, ele vai ter lados semelhantes, ou seja, com medidas proporcionais. O quadrado tem todos os lados com a mesma medida. E o círculo? É sempre semelhante a outro círculo? Sim, porque ele tem o mesmo formato. Se ele tem o mesmo formato, cada círculo menor ou maior vai ser semelhante a ele. E o retângulo, ele é semelhante a qualquer outro retângulo? Depende. Dois retângulos só são semelhantes se seus lados forem proporcionais. Caso contrário, não. Por exemplo, se aqui mede 6, aqui mede 4, aqui mede 4 e aqui mede 2, esses dois polígonos são semelhantes? Olha, eles só são semelhantes se a sua razão de semelhança, as suas razões de semelhanças forem iguais. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, a altura 4 está para o comprimento 6, assim como a altura 2 está para o comprimento 4. Olha o que acontece, ó, 6 vezes 2, 12. 4 vezes 4 são 16. Então, esses dois polígonos aqui não são semelhantes, porque não apresentam medidas de lados proporcionais. Então, eles só serão semelhantes se apresentarem lados proporcionais. E os triângulos, eles são sempre semelhantes? A mesma coisa. Qualquer triângulo aqui é semelhante se apresentar os critérios de semelhança. Então, esses triângulos são semelhantes se apresentarem critérios de semelhanças. Por exemplo, lados proporcionais. Então, se eles apresentam lados proporcionais ou qualquer outro critério visto anteriormente, eles são semelhantes. Caso contrário, não. Temos mais aqui alguns polígonos. Aqui eu tenho um hexágono. Os dois hexágonos são semelhantes? Sim. Por quê? Porque eles têm todos os lados com a mesma medida. Então, se eu construo um hexágono maior ou menor a este aqui, ele tende a ser um hexágono semelhante, porque o lado vai ser proporcional ao lado anterior. Do mesmo jeito, acontece com o pentágono. Olha, porque qualquer pentágono, se ele tiver todos os lados com a mesma medida, ele é semelhante. Caso contrário, não. Pode acontecer de ter pentágono com medidas diferentes? Sim. Então, qualquer polígono é semelhante ao outro se tiver lados com medidas proporcionais. Do mesmo jeito, é essa forma aqui, oval. Então, eles são semelhantes? Sim, porque qualquer um menor ou maior vai ter o mesmo formato do anterior. Então, eles são semelhantes por apresentarem a mesma forma, tá?